A paz do Senhor, povo abençoado do Senhor. Quem tem o privilégio de falar com vocês é o Wilma Oliveira. E esse é o canal Salvando Vidas. Glória ao nome do Senhor. Um bom dia, boa tarde ou boa noite de salvação para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Saiba que Jesus te ama e morreu em morte de cruz por amor de mim e de você, para nos dar a oportunidade de uma vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu venho te convidar para ficar nesse vídeo até o final, porque vamos falar sobre José, vamos falar sobre os sonhos de José, no livro de Gênesis, o capítulo 37, José do Egito, aquele José que foi governador do Egito. Nós vamos falar sobre os sonhos de José, sobre a inveja dos seus irmãos e o que a inveja causa na nossa vida, os malefícios da inveja. Glória a Deus, continua até o final. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, o capítulo 37, do segundo versículo a partir da parte A, que diz assim: Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando os molhos no meio do campo. Então viu meu molho se levantar e também ficar de pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam-se diante dele. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverá reinar sobre nós? Tu deverá ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E, contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José era um homem jovem, ainda era um moço, né? Tinha 17 anos, sem experiência. Então, aquele sonho que o Senhor dera a José, ele ainda não tinha entendido, e ele achou por bem contar aos seus irmãos, né? E ele contando aos seus irmãos, os seus irmãos tiveram mais raiva de José, tiveram mais inveja de José, porque eles sabiam e entenderam o que o Senhor tinha falado com José. José teve outro sonho, que foi o da lua e o do sol, e as estrelas se curvando perante ele, e também contou: o seu pai repreendeu por sabedoria, para que os seus irmãos não ficassem ainda com mais inveja dele, ou tivesse mais ódio dele. Mas Israel, que é Jacó, guardou em seu coração aquela palavra, aquela promessa. Mais pra frente, nessa passagem, vai falar que o seu pai mandou José ir até o campo ver os seus irmãos, e os seus irmãos viram José de longe.
Quando eles viram José, eles já maquinaram em seu coração lhe fazer o mal, tirar a sua vida. Mas creio que por intermédio de Deus, quando José chegou lá, Rubens impediu que o matassem e mandou lançarem ele dentro de uma cova ou de uma cisterna, né, trazendo a palavra mais popular ou dependendo da tradução. Mandou que o jogassem dentro da cisterna e assim o fizeram. Depois José foi vendido para mercadores, chegou ao Egito, foi comprado por Potifar, serviu em sua casa. Quando chegou na casa de Potifar, Potifar colocou José acima de todos os seus bens, colocou como líder da sua casa. E José governou a sua casa. E assim prosperou a casa de Potifar, com José no comando. A mulher de Potifar desejou José, mas José não quis. Ele, por ser temente a Deus e por respeitar o seu Senhor, ele não quis cometer tal traição e tal desobediência ao Senhor. E ela forjou uma cena, dizendo que José tinha tentado ter relações com ela. De certa forma, que acabou José sendo preso. José foi preso, chegou na prisão, acabou que José, quando pôs a sua mão na prisão, ela prosperou. E os soldados, as pessoas que tomavam conta da prisão, deixou José cuidando da prisão. E assim foi próspero. Num certo tempo, chegou um copeiro, e chegou também um padeiro, que tiveram sonhos, e José os interpretou. E um estava dizendo no seu sonho que morreria, o outro voltaria a ser copeiro. E assim aconteceu. Deus honrou José, e os sonhos desses homens chegou a ser realizado. Um certo dia o faraó teve também sonhos, e José o interpretou, e acabou que José foi governador, reinou sobre os seus irmãos, glória a Deus, e sobre toda a terra, porque o Egito era o único lugar que havia comida, porque tinha tido uma grande fome sobre a terra. E José, que administrava o Egito, fez com que o Egito prosperasse. E os seus irmãos desceram até o Egito, glória a Deus, e se prostraram diante de José, mesmo sem saber que ele era José. Glória a Deus. Mais pra frente a história vai falar sobre o reconhecimento que José fez, o pai de José e tudo mais. Só que nesse vídeo eu quero mostrar os pontos da inveja. Glória a Deus. O que a inveja pode causar na nossa vida. Os irmãos de José, por verem que José era amado, que José era abençoado e que Deus ainda tinha feito promessas a José através de sonho, e o chamado de José era grande, isso causou inveja, isso causou pensamentos ruins em seus irmãos, a tal ponto de desejar matá-lo, tirar a sua vida. Sempre é assim. Quando nós temos um chamado de Deus na nossa vida, o inimigo, ele sabe que Deus tem planos e projetos na nossa vida. Então ele vai levantar pessoas, vai levantar situações para acabar com aqueles projetos. Quantas vezes você não foi perseguido, você não foi caluniado, você não foi preso, machucado, porque Deus tem um projeto na tua vida, porque Deus tem um plano na tua vida. E Satanás, ele quer acabar de todas as formas com esses projetos. Ele arma ciladas de todas as formas. Só que como na vida de José, ele pensando que estava fazendo o mal, tentando destruir a vida de José, creio que foi Deus que interviu para que os seus irmãos não o matassem.
e ele foi escravo, ele foi caluniado, até chegar a ser governador e governar todo o Egito. E assim também toda a terra, porque o Egito era o único lugar onde havia alimento. E de certa forma, o inimigo tentou destruir, mas acabou, glória a Deus, ajudando nos projetos que Deus tinha na vida de José. Acabou colaborando, porque talvez de outra forma Deus honrasse José. Talvez de outra forma Deus erguesse José sobre a terra e ele reinasse. Mas só que, com certeza, estava no plano do Senhor que tudo aquilo aconteceria. E que José seria governador do Egito, porque Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Às vezes na nossa vida não é diferente. Acontece que somos perseguidos, caluniados, machucados, maltratados, vendidos. Vivemos em um lugar que damos o nosso melhor, mas ninguém reconhece, né? Parece que nada sai do lugar e tudo é igual. Às vezes não entendemos o porquê de tudo isso, mas como na vida de José, isso é trabalhar de Deus. O inimigo pensa que está te destruindo com as calúnias, com a perseguição, aleluia, com várias formas e ataques que ele usa. O inimigo ele vai sempre levantar alguém para querer te humilhar, para querer te machucar, para querer te entristecer. Mas não se entristeça com esses ataques do inimigo. De certa forma, ele mesmo sem saber está colaborando para que se cumpra os projetos de Deus na tua vida. Ele mesmo sem saber está ajudando. Porque cada ataque que vem contra a nossa vida nos ajuda a ficar mais forte, a ficar mais atento, a perceber mais as coisas. Cada vez que uma pessoa se levanta contra nós com falsidade, isso serve para nos ajudar a conhecer as pessoas quando estão com falsidade, a saber quem é e quem não é, a nos deixar mais atentos, ligados, a não confiar em todo mundo, a confiar mais em Deus, a buscar mais de Deus. Tudo isso nos ensina. Faça desses ataques lição. Aprenda com esses ataques. Cada vez que alguém te atacar, você tente tirar uma lição disso que você está passando. Isso te ajudará a prosseguir e te ajudará a ficar mais forte. Sempre confiando em Deus, confiando que Deus está à tua frente, cuidando de você, está na direção, está no controle de tudo. É isso. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Fica com Deus e desde já eu te peço que curte, comenta, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Glória ao nome do Senhor. Ativa o sininho de notificação para que quando eu postar outros vídeos, o YouTube venha te avisar, para que você não venha perder nenhuma novidade. Fica com Deus!